Natália Molina. Natália, que alegria vê-la aqui mais uma vez no nosso programa. Seja muito bem-vinda. Oi, Beto, obrigada. Eu desapareço umas semanas, mas eu volto. Sempre volto para cá. É isso aí. Não, você não para. Meu Deus, não sei como é que você consegue fazer tantas atividades assim. Natália, hoje você vai falar sobre um tema importante, que é sobre alguns alimentos que não combinam com vinho. Eu tinha visto essa postagem, me chamou muito a atenção. Mas eu antes preciso perguntar para você, que está preparando também algo especial para a Páscoa, né? A questão dos vinhos e chocolates. E você sabe que esses dias uma locutora, uma apresentadora de um quadro pelo rádio, lá de São Paulo, ela foi se manifestar sobre alguma coisa e ela falou que adora chocolates e vinhos, né? E o apresentador é um conhecedor, né, do mundo dos vinhos. Ele falou, como é que você consegue? Ela falou, eu gosto de combinar chocolate com vinho. Você vai ter dificuldade pela frente aí para ensinar, para dar sugestões para as pessoas harmonizarem chocolates com vinhos em função da Páscoa, né, Natália? Beto, não é tão difícil quanto parece. Na verdade, claro, a gente vai ter que usar os vinhos mais abusar dos vinhos doces, né, para quando a gente quer um chocolate muito doce. Mas fica aqui um spoiler. Um vinho com muito tanino combina super bem com chocolates amargos. Para quem não gosta de chocolate amargo, eu falo, você não está comendo direito. Se você harmoniza com esse vinho, ele fica incrivelmente bom. Vale a pena a tentativa. Eu vou passar tanto os chocolates com vinho quanto alguns pratos, né, clássicos da Páscoa também com vinho. Mas os de chocolate, há 2 anos atrás, eu fiz até uma live degustando os chocolates e harmonizando com cada vinho e deu super certo. Aliás, fica uma dica para vocês fazerem em casa também. Pegarem alguns chocolates, aproveitar a Páscoa que você ganha um monte de chocolate e harmonizar com vinho, fazer essas brincadeiras de degustações que são bem legais. Bacana, bacana. Bom, e uma última pergunta, prometo que eu já te libero para o tema, diz respeito a catálogos de vinhos. Eu ouvi muito sobre isso nos últimos dias e um crítico fazendo as pertinentes críticas sobre pessoas que estão envolvidas com essas indicações de vinhos, né? Você costuma acompanhar esses catálogos de indicação de vinhos? Na verdade, tem as pontuações, né? E aí Isso. a gente entra em diversos catálogos. Então, eu sou. Porque assim, tem premiações e tem pontuações. E aí, você vai lá no supermercado, tem lá 100 pontos. Aí, 100, quem que avaliou isso, né? Quem que é? Então, eu gosto de, em especial, Robert Parker, que é o RP, que é um dos melhores avaliadores do mundo, é o melhor do mundo. Então, ele, quando ele coloca de 90 para cima, já é incrivelmente bom. Para o mundo dos vinhos, 90 pontos para ele é um vinho mediano, mas eu acho já incrivelmente bom. Tem a WE e a DE, que é o Decanter. Então, tem essas três eu costumo olhar com mais delicadeza quando eles dão pontuações. Agora, tem diversas pontuações. Se a gente for pegar todas, a gente fica meio doido. Então, eu gosto dessas três que são super sérias, elas avaliam mesmo, porque a gente sabe também que tem premiações que tem gente que paga para ser premiado, para ganhar o prêmio, né? Essas três não, essas três eles levam a sério mesmo. Então, pontuações ali de 80 a 90 são considerados vinhos razoáveis para ruim. 90, 91 já são vinhos muito bons e para conseguir 98 para cima aí tem que ser o perfeito. Perfeito. Aliás, o Parker, ele deixou... do Parker saíram outros avaliadores também, né? Porque ele é muito criterioso, você falou muito bem. Ele é talvez aí o melhor do mundo, né? Mas falaremos isso um outro dia. Hoje nós vamos falar sobre alimentos que não combinam com vinho, né? É difícil até acreditar nisso, Natália, mas o que você preparou para a gente? Na verdade, quando a gente fala de harmonização, a gente quer dizer de um terceiro sabor, né? Então a gente pega o sabor do vinho, o sabor do alimento e o sabor quando é o vinho e o alimento juntos, que é a harmonização. Que existem diversas harmonizações, né? O difícil é quando o negócio não dá certo, a desarmonização, né? Então, às vezes, a gente vai pegar um peixe, um salmão, que é uma delícia, com vários vinhos, mas você pega com um certo tipo de vinho e ele não combina. Isso é uma desarmonização, eu costumo falar. Mas a gente tem vinhos que harmonizam com esse salmão, né? Então, a gente tem vinho para quase tudo. Só que existem 3 alimentos que é quase impossível harmonizar. Eu desconheço vinhos que consigam harmonizar.
Pode tentar o branco, o espumante, o tinto, o rosé, dificilmente você vai conseguir harmonizar. Os ovos, principalmente o de gema mole. Então, ele deixa, ele sobressai na boca, né? Quando a gema estoura ali, ele tá molinho, ele sobressai na sua boca, ele reveste a sua boca, e aí o vinho, quando ele vem, ele leva ele bate de frente com ele e ninguém conversa com ninguém. E aí ele fica com gosto de metálico. É bem ruim essa harmonização, essa desarmonização. Então, ovos, principalmente com gema cru, não são nada bons para vinho. Segundo aí, aspargos. Eu, particularmente, amo aspargo, né? Tanto na manteiga, no azeite, eu adoro. Mas ele é muito amargo, né? Então, ele tem um composto de enxofre que faz com que o vinho também fica com sabor metálico e mais adstringente, tá? Ele tem esse composto, é dele. Então, também, infelizmente, aí para os apaixonados de aspargo, risoto de aspargo, dificilmente você vai conseguir harmonizar um aspargo aí com vinho. E legumes frescos. Então, a gente vai fazer, né, uma dona ali, ou a cenoura. As folhas em si não são nem tanto problema, né? O problema aí vai ser o vinagre, o limão, que vão desarmonizar. Mas esses cenoura, pimentão, eles podem abrigar também com vinhos. E ó, eles são muito difíceis de harmonizar com vinho por serem resinosos, né? E possuírem sucos verdes e acidez excessiva. Então, ele também não vai harmonizar. Mas, como eu disse, as folhas em si, eu não vejo problema. Tanto, eu vejo mais problema na batata, na cenoura, na abobrinha, no pimentão. Eles são mais difíceis de harmonizar. Mas também o tempero também não vai ajudar. Então, deixa a saladinha para... Se você quiser mesmo insistir num vinho, pega lá um espumante bem geladinho, vai acompanhando ele, mas deixa vinhos brancos, vinhos tintos para o prato principal, que daí você, né, consegue harmonizar mais facilmente do que as saladas, o aspargo. Você gosta de aspargo, Beto? Gosto, é difícil encontrar aspargo fresco, né, Natália? Mas é muito gostoso. E você lembrou de um prato muito bom também, o risoto de aspargos, né? Que é muito, muito bacana também, combina muito bem. Mas vamos começar de trás para frente. Domingo, muita gente espera, exatamente o domingo ou sábado, né, o final de semana, para fazer aquela maionese caseira, né? Muita gente gosta. Já que você está falando de legumes, e aí, a maionese vale nesse quesito também? Vale, porque aí a maioria vai ovo, né? Aí o ovo, a batata, a cenoura, aí já tem essa acidez da própria maionese. Eu gosto de colocar um pouquinho de vinagre na maionese, né? Azeite, um pouquinho de vinagre para dar uma acidez. Então ela vai brigar também com o vinho. É melhor a gente ficar num suco, num drink, né? Uma cervejinha, mas o vinho não vai ter tanta harmonização com a maionese. Natália, eu também não sou muito amigo de arroz assim, né, no dia a dia, quando como mais de final de semana, mas tem um arroz que eu tenho feito muito para mais, que é o arroz birubiru. O arroz birubiru é aquele que você mistura com ovos cozidos, você amassa aquele ovo, incorpora no arroz e depois joga batata palha junto também. Quer dizer, você está falando de ovos aí, quer dizer, qualquer prato que esse ovo predomine, então vai dar problema, né? Que ele predomine sim. Mas, por exemplo, a gente come a pizza portuguesa tranquilo, com vinho. Por quê? Porque ele vai ter outros sabores que vão sobressair. E a gema ali também não tá tão mole, então também dá tranquilo pra gente né, enganar o paladar tomando vinho e harmonizando. O problema é quando o ovo ele se sobressai, então, e principalmente esses com a gema mais molinha, né? Perfeito, perfeito. Muito bem. Natália, então, preparando para a gente aí um especial de Páscoa, né? Vamos acompanhar de perto isso. E vamos falar também, você sabe que esse caso que eu te passei, que nós vamos falar oportunamente também daquela região de Abruzzo, lá na Itália, você sabe que essa discussão, agora só a título de curiosidade, a gente vai falar mais aprofundadamente numa outra ocasião, mas o assunto começou quando um especialista em vinhos foi indagado da seguinte maneira. Eu falei, olha, eu comprei um Montepulciano da Abruzzo e tal, paguei R$ 1.000 e, sinceramente, ele não entregou tudo que eu esperava, né? Ah, Natália. E esse comentarista começou a falar dessa região italiana,
dos rótulos, da quantidade de produtores, da explosão da fama dessa região. E ele, olha, eu nunca vi ele falar tão mal assim, declaradamente, de uma região como essa, viu? Mas a gente volta a falar sobre isso. Mas ele falou, tome cuidado, tem vinho que tem preço pela fama. Então, são as denominações, né? As denominações. E a gente pode falar um dia só sobre isso. Que tem champanhe, tem o Prosecco, entra Montepulciano, tem os Barolos. Então, a gente pode entrar a se aprofundar nesse assunto, que tem assunto, hein? Bacana, bacana. Natália, mais uma vez, muitíssimo obrigado pela contribuição aqui no nosso programa. Ótimo final de semana. Até uma próxima, minha amiga. Obrigada, bom final de semana para todos e a gente se vê aí nas redes.